Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje nós estamos dando continuidade aos debates com os candidatos à Assembleia Legislativa e nós temos a presença do vereador Ferrugem, ele que é candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Temos também a presença do vereador Caio França, que é candidato a deputado estadual pelo PSB. Caio, boa tarde, obrigado pela participação. Por que você está colocando seu nome à disposição para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa? Boa tarde, Augusto, meu amigo Ferrugem, aos telespectadores. Olha, eu penso que, primeiramente, eu tenho a esperança, de poder ver uma região mais forte, mais combativa, com mais representantes. Além do mais, me sinto preparado hoje para assumir esse desafio. Fui vereador, presidente da União dos Vereadores da Baixada, disputei uma eleição a prefeito na minha cidade. Então hoje me sinto preparado para esse desafio que surgiu na minha vida. Ferrugem, boa tarde, obrigado pela participação. Por que você está colocando seu nome à disposição para ocupar um cargo, uma cadeira na Assembleia Legislativa? Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Caio. Prazer revê-lo, companheiro que nós fomos de Câmara Municipal. Boa tarde, telespectadores. Eu penso que a questão da Assembleia Legislativa é um grande desafio, especialmente para o nosso partido, é a primeira eleição, e eu não poderia, nesse momento aqui, me furtar de estar disputando uma eleição à Assembleia Legislativa, justamente para que o nosso partido tenha uma visibilidade e a gente coloque a nossa experiência parlamentar, a nossa experiência de dirigente sindical, para que possamos fazer aqui uma grande representação na nossa região. Muito bom. São vários os temas que a gente tem abordado no programa, discutindo com os candidatos, mas a gente sempre começa pelo tema saúde. Então ontem nós tínhamos aqui o Sadal Nakai e o professor Caleb, E eu perguntei aos dois uma preocupação que Santos e São Vicente, principalmente, duas cidades que acabam tendo o maior número de habitantes, que acaba sobrecarregando o sistema público de saúde. Como deputado estadual, Caio, você acha que vai poder ajudar para melhorar os repasses, melhorar a tabela de referência do Estado com a região, a intenção de ampliar os atendimentos nas unidades estaduais? Como é que você vê a questão da saúde e o que você tem no teu plano de governo para poder atuar nesse sentido? Olha, Augusto, eu tenho certeza que vou poder ajudar toda a região da Baixada. Eu penso, primeiramente, a gente precisa ter novos equipamentos custeados pelo Estado. As prefeituras não dão conta hoje de que se monte novos aparelhos, a prefeitura não consegue custear. Eu fui vereador em São Vicente, disputei uma eleição a prefeito na cidade, eu conheço o município bastante de São Vicente e imagino que os outros também sejam parecidos. Então, a gente precisa ter novos equipamentos. Hoje, a cidade de São Vicente, por exemplo, não tem equipamento custeado pelo Estado. A gente precisa ter isso. A área continental deve receber esse equipamento. Eu vou lutar incansavelmente para que isso aconteça. Além do mais, na nossa cidade nós temos... O governo federal anunciou um hospital na área continental. Ainda anunciou, mas assim, esses anúncios, Augusto, assim como o VLT foi anunciado há muito tempo e somente agora está acontecendo. Precisa de alguém com força política para poder fazer com que as coisas saiam do papel de fato. E realmente ele seja construído. Exatamente. E mais do que isso, a discussão em que local seria mais adequado, quem custeia isso ao longo do ano, o governo federal faz, mas quem custeia isso? O Estado tem que custear isso. Está na hora do Estado de São Paulo poder enxergar São Vicente como uma cidade importante que tem que ser priorizada. Nós temos o Hospital São José, que não atende saúde pública hoje. Poderia atender, é um hospital grande, no centro da cidade. Então, são tarefas como essa, além de, claro,
outras cidades aqui na região que também precisam, né, de ampliação, né, o Litoral Sul precisa, tá um processo de remodelação do Hospital Regional de Itanhaém, mas foi fechado um pronto-socorro municipal, então não adianta você ampliar e fechar por outro lado. Então a gente precisa ampliar a estrutura do Estado aqui, né, na Baixada Santista, e manter pelo menos o que já tem, né? Ferrugem, a área da saúde é sempre um tema... Foi interessante ouvir o Caio França, porque ontem o professor Caleb também colocou meio que em dúvida a chegada do hospital, o que me deixou surpreso, porque eu imaginei que essa tratativa já estivesse bem adiantada. Achei que a área continental de São Vicente poderia em breve anunciar a chegada desse hospital. E eu percebo que está todo mundo ainda incrédulo, né? E é uma região que necessita urgentemente de uma atenção especial, não só do governo federal, como também do governo estadual. Como é que você vê a questão da saúde? Você criou no seu plano de governo algum tema no sentido de poder priorizar esse assunto? A questão da saúde pública, Augusto, eu penso que no Brasil como um todo, né, ela é totalmente deficitária, seja de custeio, seja de condições de trabalho, né, e eu penso que dentro do meu mandato eu vou trabalhar bastante no sentido de fazer com que realmente essa questão do hospital da área continental de São Vicente possa ser de fato uma realidade. Entendemos as dificuldades no geral, mas eu acredito que precisamos trabalhar principalmente na questão do custeio, porque isso realmente é o que de fato os municípios têm, né, como o maior problema. Constantemente observamos uma romaria de prefeitos que vão ao governo federal para a questão do custeio, ao governo estadual para a questão do custeio do sistema da saúde pública, e eu penso que dentro do meu mandato eu vou me empenhar muito nessa questão. O Caio, mobilidade urbana, você falou um pouco antes do VLT, não é? E é um tema que tem deixado aflito a todos os moradores da Baixada Santista, não é? Principalmente pelos congestionamentos em razão da quantidade de automóveis, né? O governo do estado anunciou o VLT, anunciou a possibilidade de um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste, um túnel ligando a Santos ao Guarujá, enfim. Praia Grande e a área continental de São Vicente ficaram fora do projeto do VLT, o que eu, desde o início, apontei como, para mim, uma falha gravíssima, né? Até porque o TIM, que era o sistema que atendia a área continental, foi extinto. Eu me recordo que, na época, os responsáveis pela MTU alegaram que as pessoas não pagavam passagem. Muita gente pulava a catraca e não pagava passagem e o sistema era deficitário. Eu até achei curioso, falei isso no programa. Então, foi mais fácil extinguir o sistema do que corrigir o sistema, não é? Contratar pessoas, enfim, fazer lá um tipo de estação que pudesse evitar essa evasão de recursos. Agora, com o VLT, e ontem eu conversando com um rapaz que mora na Vila Margarida, ele estava me reclamando que está tendo que sair muito mais cedo de casa para poder chegar no trabalho em Santos. E eu questionei, falei, fica tranquilo, quando o VLT, ele falou, não, mas a estação vai estar muito longe, não vai funcionar. Esse projeto do VLT, você acha que vai conseguir atender? E caso eleito, você pretende levantar uma bandeira na área da mobilidade urbana? Também, sem dúvida. Hoje, eu penso que para uma região de fato ser metropolitana, o principal motivador e que vai demonstrar, carimbar, que é a facilidade de locomoção de uma cidade para outra, o que hoje não é uma realidade. Então, eu acho que o VLT é um projeto importante para a região inteira. Acho que é um veículo moderno, um veículo menos poluente, um veículo que você consegue aí, saber o horário que vai chegar, porque praticamente não para em local nenhum. Mas concordo com você, acho que um grande erro de cara a cidade de São Vicente ser segregada pelo VLT. Só a parte da área insular recebe o veículo leve sobre trilhos, enquanto a área continental, que tem mais de 130 mil moradores, não está recebendo. Então, a gente precisa ter pessoas aí que estão dispostas a lutar para que possa ampliar para a área continental e
na mesma toada, Praia Grande, Mongaguá, o litoral sul todo, porque é uma região inteira que precisa. A gente não pode esperar mais 15, 20 anos para que isso possa acontecer. Então, da minha parte, eu sou um defensor do VLT, mas sou um defensor ainda maior de que a gente possa ampliar isso o quanto antes. O meu mandato, sem dúvida nenhuma, estará com muita força nesse sentido. Acho que o VLT é algo que vai trazer para a região com que as pessoas possam deixar os seus carros, muitas vezes, particulares, na garagem, para poder pegar esse veículo, até pela facilidade, pela modernidade com que ele leva as pessoas. E aí, sem dúvida, faz parte também o túnel. Vale lembrar que, o túnel Santos-Guarujá, o túnel ligando a zona noroeste de Santos até o Marapé e assim por diante, mas vale lembrar que no meio, entre a área insular e a área continental, Augusto, nós temos a Ponte dos Barreiros, que precisa urgentemente de uma reforma. Então, nós precisamos nos concentrar também todos os esforços para isso. Eu iria mais longe, precisa de uma substituição, né? É verdade. A Ponte dos Barreiros é eu lembro de 10 anos atrás uma matéria que já apontava a situação de risco da Ponte dos Barreiros. Ferrugem, você é um especialista na área, queria que você falasse um pouco da mobilidade urbana, sua impressão sobre a chegada do VLT. Augusto, na Câmara Municipal, eu sempre debati essa questão do VLT, que ele chegou em São Vicente, na verdade, como um prato pronto. A sociedade vicentina não discutiu o VLT. Ninguém viu. O VLT, muitas audiências públicas que eu participei fora de São Vicente. E essa questão eu sempre coloquei na Câmara Municipal, que São Vicente ele teria que realmente ser o início dessa discussão. Até porque as obras iniciariam por São Vicente. Está aí hoje um grande problema, as pessoas que mais utilizam o transporte intermunicipal estão fora do sistema no primeiro momento, né, que são as pessoas que moram na área continental da cidade. São essas pessoas que utilizam realmente o transporte intermunicipal. Porque a cidade de São Vicente ela tem um transporte alternativo, que é o transporte municipal, né? E não é justo, por exemplo, que um projeto dessa magnitude pudesse deixar as pessoas que mais utilizam de fora inicialmente desse projeto. Então eu penso que a gente vai ter que repensar muita coisa. Praia Grande, por exemplo, é contrário, né, à ideia do VLT. O prefeito defende um outro sistema, o BRT, que é um corredor de ônibus, na verdade, né, sobre pneus e não sobre trilhos. Então eu penso que é importante que toda a região metropolitana possa realmente ter o sistema, seja ele o VLT ou o BRT, mas que integrem e que dê para as pessoas a condição de que ela possa se deslocar com maior facilidade e que um custo menor. Eu concordo com você, viu? Acho que não foi só a Sociedade de São Vicente que não participou e teve um prato feito. Acho que todas as cidades acabaram sendo obrigadas a engolir esse projeto do VLT da forma que veio, né? Com pouquíssimas alterações. E fico muito preocupado porque, apesar de ser um projeto muito moderno, o VLT ele é antigo, né? O sistema VLT é um sistema já ultrapassado. Na maioria dos países não se usa mais o VLT, se usa os monoreios, né? Quer dizer, o sistema de monoreio é muito mais utilizado. Quando a MTU utiliza aquelas imagens, né, de países europeus que se utilizam do VLT, são instalações muito antigas. Alguns projetos lá têm mais de 20 anos, né? E foram, naquele momento, havia uma concepção adequada. Eu fico preocupado, hoje eu vinha para cá, e eu acho que se nós não tomarmos uma medida muito drástica com os motociclistas, né? Hoje, eu sempre dou esse exemplo, se você for na Santa Casa hoje, das 50 pessoas que estão internadas lá na traumatologia, 45 são acidentes de moto, e desses 45, 43 estão pelo SUS. Então nós aqui estamos pagando para que o camarada seja atendido. Não que eu seja contra o atendimento a esse motoqueiro, a esse motociclista, mas o que me preocupa é que o próprio motociclista, o próprio motoqueiro, ele não dá valor à vida dele. Se ele não dá valor à vida dele, por que nós devemos dar? Hoje eu vinha para cá, eu vi é inacreditável, né? O camarada que andar de carro nessa cidade tem que tomar... Os motoristas de ônibus, coitados. Loucura. É loucura.
Os caras passam numas frestas, né, e não querem saber. Hoje eu vindo 2 ônibus e o cara no meio dos 2 ônibus. Se um dos motoristas espirrasse, amassava o cara. Então, eu fico muito preocupado com isso. E vejo nessa questão do VLT uma preocupação muito grande. Porque o VLT, a interrupção do VLT não vai ser tão simples assim, você falou muito bem, ele não vai ter interrupções, vai ter um alarme lá, um sensor de distância. Não sei se vai facilitar muito. Estou muito preocupado. Acho que hoje começa a primeira, hoje ou amanhã, ou esses dias, ou esse mês, começam os testes do VLT em São Vicente, né? Tá, já está, me parece que as pessoas vão... Eu vi que o veículo estava lá, né? Estava guardado, mas não sei que dia que iniciaria os testes. Tomara que dê certo, mas eu estou muito preocupado. Caio, um dos problemas da Baixada Santista é quanto à regularização fundiária. Em razão disso, por exemplo, são pouquíssimas as áreas que aceitam Minha Casa e Minha Vida, até pelo valor das áreas. E há uma carência muito grande de habitações. E quando comparado com outras regiões, a gente fica assustado. Você vai lá em Ribeirão Preto, em Campinas, Sorocaba, você vê o anúncio de milhares de casas, não é? E chega na Baixada Santista sempre de forma modesta, 100 aqui, 200 ali, né? E isso preocupa demais. A São Vicente tem, no Humaitá, um grande empreendimento, né? O Humaitá é um complexo, foi um grande conjunto habitacional, aliás, ainda é um grande conjunto habitacional, mas me parece que foi o grande projeto, o último grande projeto. De lá para cá nós tivemos só projetos bem modestos. Você acha que é possível batalhar para vencer esses objetivos, essas dificuldades e passar a ter uma política de incentivo a unidades habitacionais mais agressiva? É um grande desafio nosso. Nós temos, primeiro, uma dificuldade grande de áreas, né, Augusto? Todas as cidades carecem hoje de áreas que possam ser utilizadas para a construção de moradias. Se eu não me engano, no último, nesse plano que fizeram regional aí que a AGEM fez, enfim, para mostrar os caminhos que a Baixada tem pela frente, são 100 mil moradias em déficit que a Baixada tem. Vale lembrar que esses 100 mil, na minha avaliação, deve ser apenas para área de risco. Ainda tem aquelas pessoas que pagam aluguel e que gostariam de um dia poder ter uma casa própria, que também é direito dessas pessoas. Então, nós precisamos pensar de maneira metropolitana, né? Tem cidades que têm mais condições diárias, cidades que têm menos condições diárias. Nós precisamos também fazer uma parceria, né? E uma junção de esforços para que alguns projetos não possam parar. Em São Vicente nós temos 2, 3 exemplos de conjuntos que já foram iniciados e hoje estão parados. Né, atrás do centro de convenções, por exemplo, um conjunto importante, grande, que deve ali ter 300, 400 famílias praticamente parado, um conjunto muito antigo da Avenida Penedo, né, ao lado, em frente ao Charme ali, Ali é um problema esqueleto jurídico, antigo, né? Um problema jurídico, mas que eu acho que com força política agora, né, a CDHU comprou e deve reiniciar os trabalhos. Então, nós precisamos, além de tudo, também pensar em terminar o que já existe hoje, em especial lá em São Vicente, fazendo essas obras. E aí, juntar aí os esforços, né, do governo do estado, do governo federal. Você falou aqui do Minha Casa Minha Vida, mas tivemos exemplos em Cubatão, por exemplo, do projeto Serra do Mar, que foi muito bom. Né? Foi um grande projeto desenvolvido pelo estado. A gente poderia e deveria, né, também dedicar bastante aí o mandato e os esforços, né, das prefeituras a isso. E, paralelo a isso, Augusto, nós não podemos também aqui nos omitir de controlar as invasões. Né? As prefeituras precisam ter noção da dificuldade, da preocupação que é. São Vicente recente agora teve aquele episódio da Fazendinha, onde mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 famílias estavam num terreno particular. Ruim, né? Que é muito ruim. Augusto, como é que você vai tirar agora 1.000 famílias do dia para a noite? É duro. Então, o que não pode é deixar com que a coisa se torne sem controle. E aí as prefeituras precisam ser mais firmes no seu posicionamento. Não é inadmissível você ter uma situação como essa que aconteceu em São Vicente agora nesse último ano. É verdade. Não só a ocupação de áreas particulares, mas áreas de mananciais, né? Acaba havendo uma invasão e o que prejudica demais. Ferrugem, a questão habitacional, é possível desenvolver um trabalho na Assembleia Legislativa para melhorar, diminuir esse déficit que nós temos na região? Não resta dúvida, é um grande desafio, até porque a sociedade, na verdade, necessita
né? E nós precisamos trabalhar nesse sentido. Temos um problema sério, que nem comentou o colega aqui, o Caio, que é o problema de áreas, né? Aonde que você vai destinar a construção de grandes conjuntos habitacionais quando você não tem áreas. As áreas são particulares e muitas delas têm problemas de documentação, né? Alguns investidores, inclusive, procuram áreas na nossa região para que possa direcionar projetos na linha habitacional e acaba desistindo por conta de documentação. Não tem um documento legal, não tem um documento bom. Teria que demandar muito tempo e muito dinheiro para regularizar a questão documental. Então a gente precisa trabalhar no sentido de que a necessidade das pessoas. Nós precisamos remanejar essas pessoas que hoje realmente estão em palafitas, vivendo numa condição desumanas, né? Agora, sabemos que é um grande desafio, mas não podemos, né, fazer de conta que ele não existe. Nós temos que trabalhar todos os dias nesse sentido. É verdade, é um problema sério, regularização fundiária, né? A gente percebe isso das dificuldades e dos conflitos, e algumas áreas, eu acho que é tão concreto a propriedade que o governo poderia colaborar para facilitar essa documentação, para poder, por exemplo, você ter lá a possibilidade de instalar saneamento básico, que é uma das dificuldades, né? Sim, você não sim. tem a documentação, você não consegue... Sim. E aí, no Guarujá, por exemplo, recentemente um caso grave lá, fizeram um loteamento, o cara saiu vendendo e a legislação hoje obriga a ter a parte de saneamento básico e não tinha. Mas em contrapartida, centenas de pessoas que querem começar a construir sua casa, enfim, ter a oportunidade de um lar. Acho que é um desafio para vocês, viu? E as pessoas, inclusive, têm, como você falou, disposição em poder arcar, até para que possa regularizar, pagar IPTU, pagar taxa de lixo, que as coisas possam acontecer. As emendas parlamentares, né, Augusto, não podem ir para áreas onde não tenham regularização, então é importante que também tenha esse esforço. Verdade. Tem muitas áreas que já estão invadidas há muito tempo e que aí não tem como você pensar em migrar essas famílias para outros locais. Então, cabe sim a regularização disso, né? Eu tive recentemente também no Morro da Nova Sintra, aqui tem muitas pessoas na área de risco, mas que tem projetos para muro de arrimo que conseguiria aí tranquilizar, minimizar essas famílias. Então, o Guarujá você falou de outros exemplos, assim como os vários que existem aqui na Baixada Santista. Agora, quando você comentou a invasão da Fazendinha, o que me deixou mais preocupado não é a questão da invasão. A invasão você tem que coibir, mas não é tão... Mas a conivência com o poder público, me parece, e a investigação caminha por isso, parece que houve a instalação de iluminação, alguma coisa assim, se utilizando de material ou de concessionárias do Estado ou da própria Prefeitura. Quer dizer, a Prefeitura não pode colaborar com isso, né? Ela tem que coibir, mas também não pode colaborar. Às vezes acaba não chegando, mas ao alto comando, mas de fato é uma negligência, né? De qualquer forma, é inadmissível você... E aí, Augusto, eu frequento bastante a área continental, é inadmissível qualquer ser humano sabia o que estava acontecendo ali. Alguém dizer que não sabia o que estava acontecendo, visivelmente impossível isso acontecer. Só né? quem não anda lá. Só quem não anda lá, só quem não conhece a área continental. E aí você tem informação, né? E isso já está comprovado, de que veículos, né, pegavam postes, inclusive da obra do VLT, colocados pela Prefeitura e levavam para a Fazendinha. Então isso é importante que tenha fiscalização. Porque isso, né, quem foi? Quem é o secretário? Alguém tem que ser punido. Alguém tem que ser punido por isso, né? Porque não é justo. A Prefeitura, a gente faz um possível aqui, está falando sobre combate à invasão, para ser duro. Aí a Prefeitura vai e fornece, né, a estrutura inteira para isso. Então é importante que a gente esteja de perto acompanhando. Se sente até à vontade, né? A Fazendinha é uma questão que precisa fazer uma análise mais aprofundada. E existe na Câmara Municipal uma comissão especial de vereadores tratando desse caso, né, levantando todas as informações, porque ali foi um loteamento inicial. Algumas pessoas compraram lotes, né? E poderiam estar lá. Justamente, houve hoje uma invasão desenfreada, isso é evidente, isso é de fato. Mas o que precisa se levantar, na verdade, é quem autorizou, tá, a ser feito um loteamento em épocas anteriores. Olha aí. Porque existe pessoas com documento de compra de lote. E já chegou essa informação à comissão. Como também existe informação
tanto da CPFL quanto da Sabesp. Muita gente compra errado. Tem muitas pessoas de boa índole que foram enganadas. Claro. Isso é uma indústria. É como existe também na questão de vários incêndios que depois se apuram, que foram criminosos. Por conta do quê? Por conta da tal da senha. Justamente. Tem muito incêndio que é para gerar senha, né? A gente precisa ter uma certa segurança nessa questão, nesse comentário, porque as informações que estão chegando para a gente é de que anteriormente já existia um loteamento, mas a prefeitura tinha autorização? Mas a prefeitura tinha autorização para fazer essas obras? É a questão. Essa é a questão. Tem um trecho inicial de muitos moradores que estão há muito tempo lá, de fato. Poderia ser atendido. Tanto a CPFL quanto a Sabesp, elas dizem para nós da comissão que não existe nenhuma ligação nova lá. O que existe são os famosos gatos. Só que não dá para ter gato para mais de 1.000 famílias ali, né? Alguma coisa realmente aconteceu. Agora, precisa se apurar as responsabilidades, não resta dúvida. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Alô, Baixada Santista, estamos de volta, mandando um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. E também um abraço aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, em 3 endereços, na Conselheiro Nébias, na Tiago Ferreira em Vicente de Carvalho, na Santos Dumont em Vicente de Carvalho e também na Avenida Portuária em frente à Libra. Lembrando que o Incatep tem os principais cursos de qualificação de mão de obra portuária. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, ontem eu estava participando de um debate e surgiu uma discussão já ontem à noite. Os ministros do Supremo estavam votando
um aumento. Eles querem ganhar aproximadamente R$36 mil no ano que vem, né? E é lógico, muita gente criticou, dizendo que é um valor alto e tal, e eu acho impressionante como as pessoas são hipócritas. Você vai pegar o cara vira ministro do Supremo, né? Ele vai decidir sobre as principais causas do país, né? Os principais casos do país, valores bilionários, e vai pagar mal o cara. Por isso que não dá certo. Aí o Zinho é gerente de futebol no Santos e ganha 300 pau por mês. Eu queria entender qual é a capacidade intelectual do Zinho para ganhar 300 mil. Ele pode ter sido um grande jogador, pode ser um bom administrador, mas não tem capacidade intelectual para ganhar 300 mil reais. O Fausto Silva ganha 3 milhões por mês para apresentar um programa uma vez por semana. Ah, mas ele fica 4 horas em pé, tem que contar piada sem graça, aguentar os artistas. Mas é 3 milhões por mês. Aí o cara do Supremo Tribunal Federal, que vai ter que ler papel pra cacete, tem que tomar decisões dificílimas, não pode ganhar muito, tem que ganhar pouco. Por isso que não dá certo. O que tinha que mudar não é o salário do ministro do Supremo. O ministro do Supremo tem que ganhar bem. O que tinha que mudar é a forma como é conduzido o ministro do Supremo. Em vez de ser uma indicação do presidente, tinha que ser por mérito, não é? O cara vai lá, faz uma prova, se ele passar, tem que ter tantos anos de legislatura, de judiciário, tem que já ter sido juiz em tal lugar, tem que já ter sido desembargador, enfim, tem que ter um currículo. E aí ele faz uma prova. Ó, esse cara é bom. Senão nós vamos ter problemas como alguns dos ministros do Supremo, que são indicação, esse daí é ligado ao PT, esse é ligado ao PSDB, esse é ligado ao fulano, esse pediu para o José Disseu ajudar. Então, isso é que tinha que mudar. Agora, os salários, os caras têm que ganhar muito bem, porque senão o país sempre vai ficar refém de decisões esdrúxulas, como nós já vimos tantas vezes. Um dos temas que nós temos abordado, sem dúvida nenhuma, não podia ficar de fora, porque nas últimas pesquisas de insatisfação com o eleitorado, a segurança passou a tomar passou a ser o primeiro tema mais abordado. As pessoas estão carentes de segurança, ou melhor, da sensação de segurança. Eu vou começar esse bloco com o Ferrugem. Ferrugem é área de segurança. A Baixada Santista, ela é a região que menos recebeu aumento de efetivo nos últimos 20 anos em comparação a todo o estado de São Paulo. A cidade de São Vicente, pior ainda, porque parte dos seus policiais fazem o trabalho de escolta dos presos, o que tira o policial das ruas, né? Os últimos concursos de agentes penitenciários, né, inclusive o agente que faria a escolta, me parece que não tem conseguido dar conta da demanda. O que pode ser feito para melhorar a segurança na região, principalmente Santo São Vicente? Eu penso, Augusto, na questão específica do policial militar, São Vicente, na verdade, é evidente que nós temos o mesmo número hoje do efetivo que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então, a população de 20 anos cresceu muito, né, e nós mantivemos o mesmo número do efetivo da Polícia Militar. Consequentemente, você não consegue realmente atender, né, adequadamente a sociedade com esse crescimento natural da cidade. Mas eu penso que a questão do policial militar, ela tem que ter uma tratativa diferente. O policial militar, no meu pensamento, ele vai na mesma linha que você colocou agora em relação à questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o policial militar tem que ser um trabalhador bem remunerado. Não pela condição só do trabalho dele, mas pela condição da exposição dele, né? O cidadão que tem que combater o crime, tem que combater o tráfico, muitas das vezes ele mora dentro da favela. Muitas das vezes ele mora na periferia da cidade. E ele sai, mas a preocupação dele está na família dele, que está exposta, né, a toda sorte lá do dia a dia. Então eu acho que esse trabalhador, ele tem que ter uma política diferenciada, principalmente no estado de São Paulo, né, o maior estado da federação, o maior arrecadador, né, da União, tem que ter uma política
voltada para a segurança pública. Caio. Olha, São Vicente e a região inteira passam por momentos muito difíceis com relação à segurança. E um dos motivos é, sem dúvida, a falta de efetivo da PM. Eu penso que não é só a falta de efetivo. Recentemente, o Estado ampliou os que já estavam na ativa aqui, através da atividade delegada, que é o DGEM no Estado, mas eu penso, assim como o Ferrugem, que precisamos ter mais estrutura, não só financeira, mas de condições de trabalho para o policial militar, sem dúvida nenhuma, também financeira, mas mais do que isso, acredito muito que a gente precisa, vou dar alguns exemplos, Augusto, distritos policiais que ficam fechados à noite, é um erro. As cidades ficam ilhadas, né? Voltamos a falar da área continental, o terceiro DP fica fechado. É uma população de 130 mil. Também. Zona Noroeste em Santos. Tem que utilizar os distritos que ficam abertos, que normalmente são longe. Delegacias da mulher que ficam fechadas à noite. Normalmente, esses problemas acontecem à noite, envolvendo homem e mulher. Então, tem alguns erros pontuais que a gente poderia ajudar a organizar, além do efetivo policial. Vale lembrar que a nossa região, por vários finais de semana, e esse ano nós tivemos vários finais de semana que foram prolongados, a quantidade de pessoas que desce a serra é gigante. Se a gente tem, na cabeça do governo do estado hoje, uma política de que quando as pessoas descem a serra, e aí janeiro e fevereiro, operação verão, nós deveríamos ter, em alguns finais de semana, essa mesma estrutura, porque a quantidade de pessoas que desce a serra é impressionante. Então, tivemos feriados de quinta até terça-feira. Então era quase uma semana inteira de feriado, que essas pessoas possam vir para cá, claro, para a gente é importante porque gera renda e tal, riqueza para cá, mas que elas possam vir também com o mínimo de estrutura do Estado, porque com o que a gente tem aqui nós não damos conta. Além disso, eu acredito muito em alguns projetos que são importantes. Hoje, como o monitoramento de câmeras, utilizar aí, da tecnologia em favor do Estado, isso é fundamental e as emendas parlamentares podem servir para isso. Eu vou novamente falar da minha cidade, em especial de São Vicente, que acabou com um projeto que era importante, que era o projeto GEPOM, um projeto que tirava jovens da rua, dava oportunidade, capacitava eles e eles auxiliavam, não a Polícia Militar, mas a Guarda Municipal, no monitoramento aí da cidade. Então eu acredito também em projetos como esse e acho que a gente tem a tarefa aí dura, mas sem dúvida nenhuma importantíssima de deixar a Baixada Santista um pouco mais segura, onde as pessoas tenham mais tranquilidade para viver e para investir aqui também, para que os turistas possam vir com mais tranquilidade. Olha, eu estou muito feliz porque eu falei isso aqui ontem. Se uma mulher for agredida na Zona Noroeste ou na área continental de São Vicente pelo companheiro e ela sai de casa normalmente com os filhos, sem dinheiro, sem rumo, não é? E ela vai ter uma dificuldade muito grande de ser atendida, não só à noite, finais de semana, né? As delegacias fecham, há um atendimento centralizado, em Santos, no caso, no primeiro DP na São Francisco, e em São Vicente, no primeiro DP na João Ramalho. O que dificulta demais, né, o atendimento. Quando você fala em trazer câmeras, em melhorar esse sistema, acho que é fundamental. Mas você também tem que ter uma rede de atendimento física, necessário, e gente para atender as ocorrências. É um problema, viu, Ferrugem? Você falou do número de policiais e do salário dos policiais, e a operação delegada nada mais do que oficializar o bico, né? O policial militar que sempre fez o bico no dia de folga, passou a receber um picholé a mais para fazer um bico para a prefeitura. Então o Estado, até o Estado está fazendo remendos, em vez de corrigir essa distorção salarial, por exemplo, que o policial paulista tem. Então, eu até penso, viu, Augusto, de que esse policial, se ele for melhor remunerado, ele não precisaria estar fazendo esse bico oficializado pelo governo do Estado. Ele estaria dando uma atenção para a sua família, ele estaria em descanso, ele estaria se preparando, na verdade, para exercer a sua atividade. Que é muito difícil, né? É uma situação estressante, é uma profissão estressante. Hoje eu penso que o policial militar está na mesma condição do motorista profissional. Totalmente desmotivado, para que possa exercer a sua profissão. Porque é desgastante, é estressante e desvalorizado. Né? Então a gente precisa pensar que esse profissional ele tem que ser melhor remunerado. Muito bom. Olha, a área da educação deixei por último, Caio, porque eu tenho sido crítico
quanto ao repasse que os municípios são obrigados a fazer na área da educação, né? Eu acho que 25% é um valor muito alto em razão de todas as dificuldades que os municípios vivem e em razão do que se gasta com a saúde. Se você comparar, tem município gastando 23%, 24%, em alguns casos até 30% na saúde, porque não dá conta, e a educação tem 25%. E aí, olha, você tem a merenda, aí tem que criar lá o uniforme, tem que gastar o dinheiro, né? Então você começa a criar, talvez, penducarilhos. Penduricalhos. Olha, porque penducarilhos não é. Eu pensei, penducarilhos está mais para pornográfico, não é verdade? Vou até anotar, eu gostei da palavra penducarilhos, né? Veja você falar, o negócio é você fala, é do penducarilho, olha aí, ninguém vai entender. Penduricalhos, obrigado, viu, Caio? E aí, às vezes, o município precisa criar esses subterfúgios para poder gastar o dinheiro. São Vicente está vivendo um momento difícil, os professores estão reclamando, a cidade de Santos, as unidades de atendimento de creche, as entidades que atendem as creches estão reclamando porque não conseguem dar conta. Gasta 25% e não dá conta, Caio. São Vicente fez um dia de greve dos professores, triste, porque é uma rede muito grande, de mais de 50 mil alunos, do fundamental e infantil. Então é claro que a gente fica triste, são mais de 2.500 professores e faltam professores nas escolas municipais ainda. Mas eu vou além, Augusto. Eu penso que a cidade hoje, contudo, ainda precisa de mais estrutura de educação. Eu vou falar em especial com relação ao governo do estado, a responsabilidade do ensino médio, no fundamental também em algumas escolas, e do ensino técnico e faculdade técnica, e faculdade pública. A gente tem poucas opções e poucas vagas para isso hoje. Só o centro da cidade, no antigo grupão que tem a ETEC. A minha ideia é poder expandir isso para vários bairros da cidade. A área continental também não tem ainda a escola técnica do estado, a gente não tem FATEC. A gente poderia, Augusto, utilizar as escolas municipais. São Vicente tem muitas escolas municipais. Essas escolas municipais, algumas delas ficam fechadas à noite. Através de uma parceria com o Centro Paula Souza, é possível você ter curso técnico nas escolas municipais da cidade de São Vicente. Além disso, iniciou aí um processo dentro do governo do estado de ensino integral, só que é muito pequeno ainda. Eu gostaria de fazer com que a Baixada Santista pudesse ser pioneira, onde todo o ensino fundamental custeado pelo estado seja no período integral. Funciona bem, as escolas de São Vicente que funcionam isso, os professores são bem remunerados, os professores se dedicam a uma única escola, então cria vínculo com o aluno, então são tarefas como essa, cansa menos, os jovens aproveitam melhor o tempo e obviamente que também melhora aí, porque os pais ficam mais tranquilos, a competição com a rua é muito desleal. Então eu penso que a educação, eu tenho formação aí meus pais são professores, minha irmã, enfim, eu tenho na minha casa aí um hall de professoras que não me deixam negar, então eu tenho que ser sempre um defensor aí fiel da educação. Eu acho que o que a gente puder investir é um investimento a longo prazo e que transforma a vida das pessoas. Ferrugem, área da educação. Recentemente tivemos realmente essa questão dos professores. E a Câmara Municipal está atenta a essa questão. Estivemos com uma comissão de professores discutindo essa questão do ganho dos professores. Foi um acordo, na verdade, que foi feito com o prefeito e que até agora, de certa maneira, ainda não foi honrado totalmente. Existem algumas pendências, juntamente com o sindicato da categoria e os profissionais da educação, estamos tentando equacionar essa pendência junto ao prefeito municipal. Mas não passa pela Câmara, né? Passa. Estiveram na Câmara pedindo o apoio dos vereadores nessa questão. Mas quem vai decidir é o prefeito. Sim, é o executivo. Né? É o executivo. É importante deixar claro que não pode pensar que está algum projeto que esteja... Não, nós fomos procurados pelos profissionais da área da educação como um apoio, para que possamos, junto ao prefeito, equacionar esse problema aí. É de fato e de direito dos profissionais, e nós estamos atentos a essa questão. Como disse o meu colega aqui, o Caio França, essa ideia das escolas municipais serem utilizadas para curso técnico realmente funciona. Porque até a chegada das ETECs e as FATECs em Santos, a Zona Noroeste, nas escolas municipais da Zona Noroeste, já estavam sendo utilizadas para curso técnico, especialmente na questão do gás e do petróleo.
E essa nossa região terá, né, um acréscimo muito grande de oportunidades nessa linha, tanto no pré-sal, do gás e do petróleo. Nós precisamos trabalhar realmente para que os jovens da nossa região possam ter essas oportunidades. E é uma ideia que é possível realmente de ser utilizada, porque as escolas estão lá, na verdade. O que nós precisamos é fazer com que esses cursos cheguem até esses jovens e utilizem realmente essas estruturas que já estão prontas, que facilitam e que diminuem muito o custo dos cursos que virão e a forma com que esses jovens possam, né, se preparar para o futuro. Que é o grande problema é essa formação técnica, justamente, né? O Fernando Henrique, quando acabou com as escolas técnicas, ele me parece que cometeu um equívoco, não é? E passou essa responsabilidade para as ETECs e para as FATECs. Isso. Mas hoje falta técnico. Não sei se você há essa percepção parte de vocês, né? O mercado de uma forma geral hoje, né? Que coisa, né? A falta de técnicos. Então, talvez, com essas unidades, essa é uma ideia interessante. O que me preocupa, viu, Caio, é que o Estado ele tem abandonado um pouco a área da educação. Um pouco não. O Estado abandonou muito a educação. Você vê pelas unidades, né, físicas, os espaços físicos, não se consegue dar a devida manutenção. Que é outra tarefa nossa. As escolas estaduais, a maioria delas, estão com a sua estrutura bastante deteriorada. Eu, além de tudo, a gente falou sobre o Estado aqui, mas também não concordo com a progressão continuada da maneira como está sendo colocada hoje. Eu prefiro o método mais antigo, onde as pessoas passam, os jovens passam por avaliações anuais. Aquele que está preparado, passa de ano. Aquele que não está, ele repetiu o ano, ele tem que refazer aquele ano. Então, é a minha avaliação, além da estrutura física, como você falou. Acho que o Estado tem muita dificuldade na manutenção desses prédios. Então, a gente precisa pensar aí em ações que envolvam diretorias, as diretorias regionais de ensino, que elas pudessem ter um mínimo de estrutura, talvez consorciadas com as prefeituras, onde cada prefeitura pudesse fornecer funcionários, ou então que o Estado, que arrecada mais, aliás, poderia investir um pouco mais nessa estrutura, porque você vai utilizar quadras, por exemplo, de escolas de ensino do ensino estadual, são trucidadas, uma boa parte. Tem umas que são boas, mas uma boa parte está deteriorada, salas de aula mal acabadas. Então, o Estado precisa encontrar um caminho que ainda não conseguiu encontrar para que as escolas estaduais tenham melhor manutenção. Eu acho, que o grande problema está na distância do Estado dessas unidades. Não é só as unidades escolares, as unidades policiais. Você pega, invariavelmente, os distritos estão caindo aos pedaços, com diversos problemas estruturais. Se isso não mudar, o Estado deveria passar tudo isso para o município, junto com recurso, naturalmente. Parte do orçamento deveria ir para o município, para que ele pudesse, porque fica mais fácil o Ferrugem, vereador, cobrar o Billy, ou cobrar o Paulo Alexandre, ou cobrar a prefeita do Guarujá, enfim. Ele está próximo do problema, não é verdade? É muito mais fácil você cobrar. Eu acho que vocês fazem isso, os problemas municipais que são de responsabilidade da prefeitura, é mais fácil. Você, quando foi vereador, era mais fácil cobrar, porque você está ali e a prefeitura, no Estado, você já depende de um adjunto, de um secretário. Acho que está muito distante isso, viu? Sabe que, enquanto o Márcio França foi prefeito, ele municipalizou várias escolas, eram estaduais, e ele municipalizou uma série de escolas. Poucas prefeituras no Estado tiveram a coragem e ousadia de fazer a municipalização. Ele fez a municipalização e hoje o Fundeb é uma das principais receitas do município, graças também a essa ação aí um pouco inovadora, corajosa da época e que hoje serve muito a cidade. E a manutenção cabe à prefeitura. Fica com a prefeitura. E ela recebe através do repasse do Fundeb. Eu penso assim, porque o que eu vejo de escolas caindo... Você tem exemplos de escolas que precisam de reformas urgentes. É até perigoso deixar a criança lá. Não resta dúvida. Nós acompanhamos não só as unidades escolares. Aquilo que você comentou, você vai numa delegacia de polícia, está abandonada. Você vai na delegacia de trânsito, a mesma coisa. Nem tem, né? É a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Então, a estrutura do Estado, realmente, ela está deteriorada por falta das pessoas estarem próximas ali. É muito distante, realmente.
muito distante. Essa questão da progressão continuada, como o Caio comentou, tá? Eu penso que isso tem que ter uma grande discussão, tem que mudar, na verdade, o sistema, tem que ter uma política educacional totalmente diferente. É verdade. Porque o país passou por um momento onde foi signatário de vários acordos internacionais para erradicar a alfabetização, né? Só que isso fez o quê? Direcionou que hoje a pessoa é obrigada, né, a passar de ano sem pelo menos nem saber o que está escrito ali naquela uma frase. Não consegue juntar, né, 3 palavras ali e montar uma frase. Então isso tem que ser mudado. Né? Eu sei que foi uma política internacional do governo, né, nos acordos internacionais, e que levou aos estados também. Mas nós precisamos mudar isso, sim. Nós temos que fazer o que é bom para nós, né? Não resta dúvida. Isso é importante. Um amigo meu construiu um prédio e as exigências, né? Acessibilidade, negócio de incêndio, isso é muito rígido, né? Construiu aqui em Santos a legislação que VCB, né? Para tirar a VCB. Isso é muito rígido, não é? A acessibilidade, essa coisa toda, incêndio, bom, enfim. E aí ele achou curioso o manual, né, que existe aí para poder cumprir as regras, porque na mesma época ele teve que renovar a carteira de trânsito dele, ele achava impressionante o Ciretran aqui de Santos, né? Então ele fez um estudo e começou a ir em diversos próprios públicos, prefeitura, estado, governo federal, e com aquele manual, e começou a ver o que tinha, e ele descobriu que 100% dos imóveis visitados não atendiam 95% das exigências que hoje um cara, se for construir alguma coisa, tem que atender. Elevador, acessibilidade, a rampinha, não sei o que, área de... Então, realmente, eu acho que os prédios que os poderes acabaram se utilizando, envelheceram, né? E não, em alguns casos não acompanhou a necessidade de manutenção, o que deixa todos nós usuários bastante chateados. Ferrugem, nós estamos indo para o encerramento, gostaria que você deixasse suas palavras finais, por favor. Augusto, eu quero agradecer mais uma oportunidade, parabenizar o Caio França aí pelo belo trabalho que ele vem fazendo. Espero que você tenha sucesso e nós estejamos juntos na Assembleia Legislativa, né, para que possamos representar a nossa região. Mas eu gostaria, na verdade, de pedir uma oportunidade para a sociedade, para que a gente possa levar a nossa experiência como dirigente sindical e fazer um grande trabalho voltado para as categorias de trabalhadores, porque somos conhecedores que existem vários projetos dos trabalhadores que estão parados, né, estão nitidamente engavetados, e nós precisamos trazer todos esses projetos, fazer um grande debate e representar bem a nossa região. Essa é a oportunidade que a gente gostaria de pedir. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos presentes aqui. Muito obrigado. Caio, suas palavras finais, por favor. Agradecer você, Augusto, né? Agradecer também a companhia aqui do meu amigo Ferrugem, também na torcida para que tenha sucesso nessa empreitada. Mas, de maneira especial, reforçar aqui o pedido, né? Hoje me sinto mais preparado, mais experiente, né? Ao passar pelo Legislativo, hoje advogado, né? Disputei uma eleição a prefeito, e me sinto bastante preparado para poder representar de fato a nossa região, que precisa, né, ter mais força política, influência política. A gente falou sobre vários exemplos aqui e, sem dúvida, são 94 deputados estaduais. Eu tenho tranquilidade, melhor dizendo, em falar que cada um deles vai puxar a sardinha para a sua região. E da mesma forma eu estarei lá para poder influenciar em favor da nossa região. Vamos pensar, gente, eu tenho feito campanha em várias regiões do estado. As pessoas votam em pessoas que estão próximas. Por isso eu reforço aqui o pedido, para que, claro, avaliem o meu nome, mas em especial possam dar oportunidade para que as pessoas aqui da Baixada tenham mais força. A gente precisa ter peso político para poder conquistar aí várias vantagens que outras regiões estão tendo e a gente está ficando de fora. Bom, nós estamos indo para o encerramento do programa. É importante ouvir tanto Ferrugem como o Caio. Eu tenho defendido aqui a eleição de representantes da nossa região. Eu, particularmente, sou a favor do voto distrital, porque a Baixada Santista não tem a representação que deveria ter
hoje nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal. E é através dessa representatividade que você consegue fomentar, pressionar, cobrar mais investimentos, soluções pontuais para alguns problemas que nós enfrentamos, né? No caso, por exemplo, do governo federal, eu acho muito pouco o que é feito na região. Eu acho que está muito aquém do maior porto da América Latina, de uma região turística que, em alguns casos, triplica o número de habitantes e por toda a economia forte, né, que nós temos aqui. Além do aspecto histórico, né, no momento nem entrar na questão histórica de Santos e São Vicente. E no âmbito estadual, a mesma coisa. Apesar de termos representantes do PSDB na região, né, eu vejo uma AGEM muito aquém do que deveria realmente fazer, né, muitos projetos, pouca ação. Acho que a região deveria ter um hospital estadual mais pujante. O Guilherme Álvaro, por exemplo, não tem um pronto-socorro, né, quer dizer, tem lá, tá montado, existe fisicamente, mas não atende a população, né? Não atende a porta. Então fica restrito ao atendimento no PS Central de Santos. São Vicente a mesma coisa, a área continental de São Vicente a mesma coisa, e assim nós vamos pontuar vários municípios. Acho que nós precisamos ter mais deputados, temos uma bancada da Baixada para que possa cobrar, não só do governador, mas também em Brasília, mais investimentos na região. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós encerramos essa semana, tivemos os debates com os candidatos à Câmara Federal e também à Assembleia Legislativa e fechamos uma primeira rodada. Na próxima semana daremos início a uma nova rodada com entrevistas com os candidatos tanto a Câmara Federal como a Assembleia Legislativa. Você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.